Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje, então, vou começar a responder as perguntas que vocês mandaram. Muito obrigada por mandarem perguntas, vocês mandarem perguntas muito incríveis, eu quero responder tudo. Provavelmente não vai dar só nesse vídeo, tá? Então a gente começa, qualquer coisa eu gravo um outro vídeo, vou postando na semana que vem, na outra, a gente cria aí uma série de perguntas e respostas. Sugira um nome aí pra essa série também, né? Vai ficar como perguntas e respostas, mas se vocês tiverem um nome legal, a gente muda depois. Bom, vou começar com as perguntas que eu recebi no YouTube, porque eu recebi perguntas no YouTube e no Instagram, tá? Então eu vou começar com a pergunta da Camila. Ela perguntou se eu me lembro do primeiro livro favorito da vida. Camila Mota, que sempre comenta aqui nos vídeos. Camila, meu primeiro livro favorito da vida, assim, deve ter sido algum livro da juventude, e eu acho que foi um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, de um autor que eu acho que é Sebastian Bach, o nome. É um livro sobre uma gaivota que ela não quer ter a mesma vida, seguir os mesmos padrões de vida das outras gaivotas, né? O bando dela voa para se locomover e ela quer fazer voos mais artísticos, mais solitários, enfim. Então ela começa assim uma mudança de vida que passa um pouco por se afastar desse grupo, enfim, para tentar seguir esse sonho aí. Eu acho que esse livro estava na minha casa, era um livro da minha mãe, do Círculo do Livro, e foi um livro que eu li, reli, eu adorava essa imagem da gaivota solitária querendo fazer só o que desce na telha dela, assim. Isso é muito coisa de adolescente, metida diferentão, né? Mas eu gostei muito desse livro durante bastante tempo. O Júlio Henrique Baltazar me perguntou a respeito de releituras, o que eu acho, quais livros eu pretendo reler por agora e no futuro, se existem livros que não podem ser relidos, ficando na primeira experiência mesmo. Júlio, eu sou uma grande defensora das releituras, eu acho que não tem nada, assim, da minha vida, uma das maiores alegrias é poder reler livro incrível. Então eu faço muita releitura, né? Até aqui no canal eu já reli algumas coisas que eu li fazia muito tempo. Então eu não tenho nada contra a releitura, eu não tenho aquela sensação de, mas tanto livro para ler e vou reler outro. Se o livro é bom, eu vou reler mesmo. Nessa questão eu sou time Borges, né? O Borges foi um autor que ele dizia que tinha lido poucos livros, o que é muito difícil, né, com a erudição dele, mas que ele, assim, relia muito os livros favoritos dele. Então eu gosto muito de reler. O que eu quero reler por agora... Eu tava pensando dia desses, por conta de tentar acompanhar o projeto de leitura em ordem cronológica do Dostoiévski, que eu já tô super atrasada, em reler um que foi um dos primeiros dele que eu li, que foi o Memórias do Subsolo. Esse é um que tá na minha cabeça pra releitura próxima. E eu, em algum momento, vou começar a reler peças do Shakespeare também. Eu quero muito reler o Rei Lear, que foi uma das... acho que foi a primeira que eu li. Que eu li pro projeto, tá? Não aquele primeiro que eu li na vida. Não, pro projeto foi o Rei Lear, eu acho. Acho que, assim, pra ter... sim, eu vou reler um monte de livro, sim. Por quê? Porque eu comecei um projeto de leitura conjunta com meu namorado, em que a gente vai ler textos fundamentais muito importantes da filosofia em ordem cronológica. Então eu tô aí pra reler uns negócios. Como a gente vai começar agora, eu tô pra reler umas coisas do Platão, do Aristóteles. Provavelmente a República... Do Aristóteles, a gente vai ler outro, que eu acho que é o Ética Nicômaco, mas eu quero reler um livro dele que eu li pra faculdade, que é a Poética. Então, algumas releituras aí que vão rolar, e sim, sou time releitura com toda certeza. Deixa eu ver aqui mais. A Carla me fez uma pergunta sobre essa polêmica do BookTube. Eu acho que essa resposta vai ficar muito grande, eu vou tentar ser sucinta. Ela falou, me perguntou se eu não sabia se eu tinha acompanhado o imbróglio. Eu acompanhei mais ou menos, sim, dos booktubers e publi editoriais. E ela queria saber o que eu penso sobre isso. Bom, sobre a opinião do escritor que criticou, né, o trabalho dos booktubers e um outro cara aí, um colunista que fez um texto pra época, meio que endossando o que o outro falou, eu achei um festival de sandice, assim. Em primeiro lugar, a impressão que eu tenho é que eles não conhecem o BookTube quando eles dizem que as pessoas não trabalham por amor, né, que é um bando de vendido, que se orgulham da ignorância. Pra mim, eles não se conhecem o BookTuber, assim, o BookTube.
a opinião deles me parece uma opinião muito marcada por ignorância, simplificação e generalização. E essa ideia de se orgulhar da própria ignorância, pra mim é uma bobagem tremenda. O que a gente vê quando você acompanha, mais ou menos, durante um tempo, os booktubers, é exatamente uma busca deles por estudar mais, especialmente quando eles se profissionalizam. Não necessariamente quando se profissionalizam. Por exemplo, eu procuro estar estudando sempre para fazer vídeos aqui, porque eu amo a minha área, mas também um pouco por causa do conteúdo que eu produzo aqui, do diálogo que eu quero fazer aqui. Mas eu vejo que muita gente faz o mesmo. As pessoas fazem leituras comentadas de livros, as pessoas fazem análises dos livros com vídeos mais longos. Então, assim, eu acho uma bobagem. Eu vi muita gente tentando defender os booktubers, dizendo que os booktubers nunca disseram que fazem crítica. Ora, mas por que não pode fazer crítica? Então, assim, eu acho que o que os booktubers têm em comum é que eles falam sobre livros e eles falam de livros no YouTube. O YouTube é uma plataforma. O modo como a pessoa vai falar de livro compete a ela, ela faz do modo como ela preferir. Então ela pode fazer indicação de livro, ela pode fazer resenha, ela pode fazer crítica, sim, ela pode fazer análise, ela pode dar aula sobre literatura, como tem um monte de gente aí que dá, né? E eu acho que não tem nenhum problema. Sobre fazer publi editorial, eu acho que a ética é fundamental. O vídeo tem que estar sinalizado como publi, até aí tudo bem. O público não é idiota, né? O público, ele perde a confiança quando ele vê que tem alguma coisa errada. Se o publi editorial é sinalizado, eu acho que eles não se incomodam. Uma outra coisa é a questão ética no, vamos dizer assim, contrato, no acordo com o autor. Que é o seguinte, você tá me pagando, mas eu vou dar a minha opinião sincera. Se tiver que falar mal, eu vou falar, né? Isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro pro público também, que é essa relação. E acho que outros acordos podem ser feitos no sentido de, o autor pagou, daí ele não quer que fale mal do livro dele. O booktuber pode fazer um parecer com todos a sua opinião, suas considerações sobre o livro, por que não gostou, e dar o parecer pro autor. O autor não tá pagando. Então, assim, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Ou a liberdade do booktuber para falar realmente o que ele pensa, ou um outro acordo de um retorno, vamos dizer assim, se é que tá pagando. Agora, o que eu acho também, eu acho muito pueril e ingênuo que esse pessoal que critique os booktubers ache que crítica superficial só tem no YouTube, né, que nos veículos tradicionais de mídia não tem, que no veículo tradicional de mídia não tem parceragem, né, que é falar bem de livro, porque eles, se eu não me engano, o cara que falou na época falou de um certo puxa-saquismo, mas assim, vocês acham que não tem puxa-saquismo, gente, na crítica da mídia tradicional, né? Não sejam tão ingênuos, queridos, né? Vocês não estão enganando ninguém. E então, enfim, o que eu achei o Festival de Sandice, vejo o problema em cobrar? Não, desde que feito com ética, transparência. Eu achei muito antiético o escritor expor e-mail de trabalho, tá? Achei feio. E achei muito ressentido que ele tenha resolvido falar mal de uma pessoa de quem, a princípio, ele reconheceu o trabalho. Porque ele não foi lá pedir, mandar um e-mail de trabalho, perguntar o orçamento, ver como é que era. Então, assim, acho que soa ingênuo, soa genérico a crítica deles e também um pouco, né, querido, assim, defasado em relação a situação atual aí de mercado, né? Porque, na verdade, não foi uma conspiração, né? Booktuber, virtual, blogueira, né? Isso é o andamento das coisas, né? E eu sei que muda, eu sei que muita gente fica pelo caminho, não é só na internet, né? Com a mudança das relações de trabalho. Mas, assim, as pessoas buscam se adaptar, né? Chorar e ficar fazendo birra não adianta muita coisa. Caraca, falei pra cacete. Bom, Carla, talvez eu não sei, eu espero ter respondido mais ou menos de forma, assim, resumida o que você falou, que você perguntou. A Melzinha do Literatura-se me perguntou 3 livros preferidos da adolescência, 3 livros preferidos da Além de hoje. Melzinha, eu sou muito difícil de indicar preferido num número tão pequeno, tá? Eu vou tentar citar algumas coisas aqui. Na adolescência, eu já citei o livro do Fernão Capelo Gaivota. Teve um outro livro da adolescência que eu gostei muito, que eu li pra escola, depois acabei relendo, que é um livro chamado Revolução em Mim. A autora é Márcia Kupstas e fala de uma menina que passou a adolescência
ela viveu a adolescência durante a ditadura. Então ela passou por algumas experiências marcantes na vida dela, teve o divórcio dos pais também um pouco. E ela participou do Direta Já. E eu me lembro que eu fiquei muito empolgada com esse livro na época. A personagem era um pouquinho mais velha do que eu. Eu tava meio na pré-adolescência e ela na adolescência. E sempre fui meio idealista, assim, e ela lá lutando, né? Assim, enfim, eu fiquei muito empolgada com esse livro. E também, assim, pelas questões dramáticas dela, de adolescente e tudo mais. Personagem adolescente, né? Enfim, eu gostei bastante. Agora, na adolescência, eu era meio metida, assim, a artista perturbada. Então tinha um livro que eu gostava, que hoje eu acho graça, né? Mas que era um livro do Álvares de Azevedo que eu descobri no colégio, que é o Noite na Taverna, que é um conto sobre pessoas boêmias bebendo e contando contos estranhos, insólitos, enfim. É coisa adolescente, assim, né? É um livro do romantismo brasileiro. E eu achava graça, assim. Eu na adolescência, no ensino médio, eu sempre achava graça umas coisas estranhas, assim. Eu adorava a poesia do Gregório de Matos também, né? Poesia satírica, porque ele falava mal de todo mundo, dos políticos. Eu achava sensacional, enfim, as coisas de adolescente. Agora, livros preferidos de hoje. 3. Ai, que difícil. Muito difícil. Eu vou citar livros que explodiram minha cabeça quando eu li. E que eu falei, caraca, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas não dá pra dizer que só eles são os favoritos, não, tá? O primeiro deles é um livro de coletânea da Clarice, mas que não é que a Clarice lançou assim. Ele foi feito, acho que para estudante mesmo, chama O Primeiro Beijo e Outros Contos. Foi como eu descobri a Clarice, eu descobri pelos contos nesse livro. E esse livro, então, me levou para outro, né? Quando eu achei esse maravilhoso, eu fui ler outro, pro Laços de Família. Então, a minha relação, assim, forte com a Clarice começou com contos. Então, com esses 2 livros. Um outro livro que eu fiquei muito, assim, marcada e, caraca, que pessoa maravilhosa, que livro incrível e, não, assim, foi A Metamorfose do Kafka. Então, assim, o Kafka é um dos meus primeiros autores favoritões, assim, desde, sei lá, quando eu comecei, de fato, a ler muito. Agora, outro livro preferido... tem um livro que eu li recentemente, assim, nos últimos anos, que eu achei muito, muito, muito foda. E que também foi cristalizando o autor, assim, na minha lista de preferências. E vocês vão ficar surpresos, porque não é nem Borges, nem Shakespeare. É Dostoiévski, é a grande novidade, né? Que foi com os irmãos Karamazov. Mas, assim, gente, poderia citar mais uma porrada de gente, tá? Porque pessoas maravilhosas. A Georgia me falou assim: oi Aline, conheci seu canal há algum tempo, me apaixonei por suas resenhas, que bom. E queria saber se você também escreve, e se sim, se já teve algo publicado em blog ou algo assim. Beijo, sucesso. Então, eu escrevia mais do que hoje não tô escrevendo quase nada. Finalizei 2 livros de poesia. Um livro, eu tive poemas dele publicados em, sei lá, sites mas ele não foi publicado, que era um livro chamado Soberba Subúrbia. E era um livro de poemas inspirado na minha vida no subúrbio, né? E tipo assim, na minha infância, eu falava muito de lugares da minha infância e tal. Tentei fazer poesia ali em cima. É um livro pelo qual eu tenho carinho, mas não é um livro que eu quero mais que as pessoas leiam. O outro... Então, assim, eu nem tentei publicar quando eu terminei. Ficou aquela coisa assim, que bom que eu escrevi, foi bom pra mim, enfim, importante pra mim. O outro foi o 12 Pétalas Nenhuma Flor, também um livro de poemas. Um livro que eu tentei publicar, mandei para alguns lugares, mas não consegui nada. E esse eu cheguei a deixar como assim, como publicação independente num site. Você podia lá comprar a versão física ou a digital. Mas depois eu tirei o livro de circulação e tudo bem, assim, tô de boa. Esse livro é um livro que eu gosto muito. E é um livro que... como é que eu vou explicar? É um livro que envolve, assim, um processo, acho que de passagem, assim, importante da vida, mas também do processo de escrita, pra mim, eu gosto dele. Mas assim, gente, eu não tenho nenhum talento pra me promover, pra fazer network, pra pedir pro povo me ler, não tenho. Então, depois de um tempo eu tirei ele, estamos aí, tá tudo bem. Mas foi isso, mas eu já escrevi conto... E já tive alguns contos publicados em coletânea também. Coletânea de vários autores.
tá? Então, é isso. O Eric Barbosa me perguntou quais são meus autores contemporâneos favoritos e se prêmios e indicações te fazem ter mais interesse por eles ou se isso é irrelevante pra você. Os autores contemporâneos brasileiros favoritos. Vixe. Contemporâneos. Olha, eu gosto muito de uma autora que eu não vejo quase ninguém falando, que é a Adriana Lunardi. Ela escreve muito, muito bem. Eu só tenho um livro dela que eu não consegui ler, porque eu não... acho que tá super esgotado, que acho que é o primeiro. Mas ela é autora do Vésperas, ela é autora do Fósforo. Fósforo? Acho que é isso. Enfim, gosto... Corpo Estranho é um outro livro dela, eu gosto muito. Eu gosto muito do Flávio Carneiro, que é um autor de livros policiais e fantástico. Tem resenha de tudo quanto é livro dele aqui no canal já. Um livro roubado, romance perigoso, o campeonato. Ele também é autor da Confissão, um livro fantástico. E eu comprei recentemente um outro livro dele que tá faltando ler. É A Ilha? É alguma coisa assim. Enfim. Eu gosto muito da Carol Ben-Simon, que é uma autora que recentemente eu li muita coisa. E que mais? Na poesia eu gosto muito da Adélia Prado. O negócio de contemporâneos no Brasil, pra dizer dos favoritos, é que eu li meio que 1 ou 2 livros de vários autores. Então é um pouco difícil dizer que é favorito, assim. Mas, por exemplo, eu gostei muito de livros do Bernardo Carvalho. Deixa eu ver de mais alguém. Do Luiz Rufato. Então, assim... Da Maria Valéria Rezende. Mas o problema é que eu não sei se eu tenho leitura suficiente pra dizer meu favorito, entendeu? Então, assim... Gostei bastante do livro deles, mas... não li tanta coisa assim. É muito autor pra acompanhar, né? Agora, prêmios e indicações chamam minha atenção... Não sei, eu acho que às vezes eu até procuro ler por causa disso, sim. Quando é autor que eu não conheço, aí eu vou lá, vejo a lista, aí dou uma olhada na sinopse. Eu acho que é um conjunto de coisas. Às vezes o prêmio faz com que o autor fique mais em evidência, daí eu vou lá procurar saber da sinopse, vou ler umas resenhas, aí se eu achar interessante eu leio, sim. Então, assim, não é determinante, mas ajuda, assim, pra conhecer, pra procurar saber. O Rosivaldo Paulino, que tem participado agora mais recentemente aqui do canal com um pouco mais de intensidade, ele me perguntou quais autores eu recomendaria para quem quer iniciar a literatura brasileira, tipo os clássicos mesmo. Adorei sua pergunta, Rosivaldo. Para quem não sabe, a minha área... Isso já vai responder uma outra pergunta que muita gente me fez, então vou responder agora. Qual é a minha área de formação, tá? Então eu sou formada em letras, português e literaturas, que são literaturas brasileira e portuguesa. E eu tenho especialização e mestrado em literatura brasileira. Então, ele fez uma pergunta que eu vou adorar responder sobre clássicos da literatura brasileira. Clássicos da literatura brasileira que eu acho muito, muito bons são... Eu gosto dos romances urbanos do José de Alencar, então Senhora e Lucila. Eu acho que tem discussões interessantes e personagens muito bem construídos nesses livros. E eu acho o Machado de Assis supremo, né? Então, assim, o Machado de Assis eu recomendaria... Eu acho que Dom Casmurro talvez seja um livro mais instigante para começar a ler o Machado na prosa, se você quiser começar com romance. Embora eu seja muito, muito fã mesmo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho Machado genial. Qualquer coisa que você me perguntar, Isaú e Jacó, Memorial de Ares, eu acho tudo maravilhoso. O Machado é excelente contista também. Eu acho que procurar contos do Machado de Assis é muito bom. E pra quem não conhece, as crônicas do Machado de Assis são excelentes, tá? Só não vão procurar a poesia e o teatro dele, porque realmente não são muito legais. Mas o resto é. Agora, de clássicos contemporâneos brasileiros, assim, livros mais recentes, mais assim, século XX, primeira metade do século XX, ou já a segunda... mais de autores assim já consagrados e que a gente chega a estudar na faculdade ou no ensino médio, eu indicaria o Graciliano Ramos, que é um autor que eu amo muito. O meu livro favorito do Graciliano é Angústia, mas eu acho que um livro foda pra conhecer, assim, porque tem uma questão, muitas questões envolvidas, histórica, psicológica, enfim, de identidade. Eu acho que é o São Bernardo. Laços de Família da Clarice, que já citei aqui também, livro de contos. E, assim, tem um livro que eu amo,
da literatura brasileira que eu acho maravilhoso, mas eu sei que ele é difícil, ele talvez seja difícil para começar, né, para quem quer começar a ler, que é o Grande Sertão Veredas, né? Então talvez é um livro do Guimarães Rosa. E não sei, talvez pudesse começar com contos de Guimarães Rosa como primeiras histórias. Mas eu tô sendo ambiciosa, tá? Eu sei que Guimarães Rosa é difícil pra iniciante, mas assim, dos classicões, talvez você possa começar com os romances urbanos do José de Alencar e esses do Machado que eu falei, né? Contos e Dom Casmurro. O rapaz do diário de leitura, cujo nome não vou lembrar aqui agora, porque tá aparecendo como diário de leitura, desculpa, minha memória é horrível. Ele me perguntou qual é meu grau de interesse na literatura alemã e no movimento romântico alemão e no alemão, e a minha influência, e a sua influência sobre a cultura geral, a influência do movimento romântico, eu acho, né? Eu tenho um interesse considerável no romantismo como movimento e por conta das obras que gerou e tudo mais. Da literatura, apesar de eu ter lido alguma coisa sobre a filosofia por trás do movimento romântico alemão, né, Goethe, Schiller, Schelling, esse povo todo, eu li alguma coisa. Eu não li muito, eu acho, sobre romantismo na literatura alemão. Tá, eu li alguma coisa eu li o Fausto, do Goethe, mas nem é um livro que eu amo. E eu consumi muito o romantismo literário brasileiro, português e inglês. O brasileiro e português por conta da minha formação, né? E o inglês por amorzinho mesmo. Então eu li muitos os poetas românticos ingleses, né? Keats, Shelley, Byron, mas os anteriores também, Coleridge, Wordsworth. A gente tem no romance a Mary Shelley maravilhosa. E então eu gosto muito da literatura romântica inglesa. E dos alemães eu percebi com a sua pergunta que eu li pouca gente, assim. E eu li mais literatura de língua alemã do que literatura feita na Alemanha. Então, assim, na literatura de língua alemã, eu li o Thomas Mann, e é um autor que eu gosto, porque eu me interesso. E eu li de língua alemã 2 autores que eu amo, assim, que são o Kafka e o Rainer Maria Rilke. Acho que são esses. Eu li pouca coisa de literatura alemã. Sua pergunta me fez perceber isso. Agora, sobre a influência, eu acho que a gente ainda tem muita influência, assim, do movimento romântico na literatura, né? Tanto... hoje nem tanto na contemporaneidade, mas assim, a gente tem essa coisa de um certo maniqueísmo, dessa coisa da jornada de um herói, do subjetivismo do herói que sai aí numa jornada particular, enfim, de superação. Eu sei que a jornada do herói é mais antiga do que o romantismo, mas ela de uma certa forma norteia assim um pouco o tom da coisa, né, dessa valorização do indivíduo, da subjetividade, enfim. E, enfim, não sei se eu respondi o que você me perguntou, mas assim, eu tenho algum interesse, sim. Até como estudiosa, né, dessa ideia também de uma certa criação de mitos fundadores de nação e tal, né, que foi uma busca do romantismo. E eu acho que teve uma época que eu consumi mais avidamente obras de ideologia romântica do que hoje. Mas eu acho que a gente ainda é muito, na literatura ainda tem muita coisa que ainda é produzida à luz da mentalidade romântica, né, no sentido do movimento. O Pedro Sena me perguntou se eu tenho um gênero literário preferido. Pedro, não sei. Eu gosto muito de fantástico, de gênero fantástico. Mas eu não sei dizer se ele é meu preferido. Mas, assim, de coisa muito específica dentro da literatura, eu gosto de gênero fantástico. Eu gosto do fantástico clássico e gosto do realismo mágico também. Gosto bastante, mas não somente, não sei.
Não sei, por exemplo, eu não sou particularmente fã de policial, ou particularmente fã de fantasia, ou particularmente fã de distopia. Tem vários livros desses gêneros que eu gosto muito. Eu acho que tem distopias que eu acho muito legais, mesma coisa com romances policiais, mas não tem aquela coisa de, tipo, eu amo esse gênero. Não sei, eu acho que se for pra dizer um que eu consumi mais avidamente, seria o Fantástico. A Cassiane Machado me perguntou, quando você decidiu criar o canal, teve algum ou alguns livros que você leu e que te deu vontade de falar sobre eles naquele momento? Tipo, imediatamente? Vários, quase todos, sei. Quando eu decidi criar o canal, eu acho que você não tá perguntando assim o tempo, né? Tipo, 4 anos atrás. Mas por quê, né? Meio que eu acho que quando que envolve um porquê. Eu tinha blog, eu já tentava, já fazia um tempo, o meu blog ele não surgiu como um blog de resenhas, mas eu já fazia um tempo que eu fazia algumas resenhas nele, não era só de livro, eu falava de filme, falava de música. Mas aí foi uma meio que mudança de assunto no blog, né? E o meu blog falava de coisa demais. Isso é um problema às vezes, né? Quando o seu blog é muito abrangente, o público fica um pouco confuso, né? Tem gente que só te lê por causa de uma coisa, né? Por causa de outra, tem público que desanima. E eu entrei numa de querer falar mais de livros e eu vi que a discussão no YouTube tava um pouco mais efervescente, talvez, né? E durante o tempo eu fiz as duas coisas. Eu fiquei no YouTube e fiquei no blog. Até que eu resolvi ficar de vez no blog, porque o blog me deu o que eu estava procurando, que era discussão de livros. Então, assim, eu gosto muito dos comentários que eu recebo, dos e-mails, né, da profundidade e da intensidade da discussão. Então, acho que foi por isso que eu acabei ficando no YouTube. O Alistair Vieira, que também comenta bastante aqui, ele falou que tem várias perguntas. Ele me perguntou: como começou minha relação com Borges? Minha relação com Borges começou assim, eu estava sentada numa aula de literatura e tinha 2 colegas do meu lado conversando. A menina tava com o Aleph na mesa. E aí o rapaz que tava conversando com ela falou assim, caraca, o Borges é muito foda, né? E aí ela falou, ai, demais, eu tô amando. O que eu fiz? Saí da aula, fui na biblioteca e peguei o Aleph emprestado. Explodiu minha cabeça e eu fiquei assim, até hoje. Fiquei até hoje querendo ler as coisas desse homem, né? Enfim, o Borges foi uma leitura muito de explodir a cabeça, assim, foi um negócio muito... Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo do Borges, né? Eu vou procurar e vou deixar linkado. Ele tá numa playlist que eu acho que são autores queridos e é um vídeo sobre o Borges. Eu acho que o nome do vídeo é Jorge Luiz Borges, alguma coisa assim. E aí eu acho que eu falo ali mais ou menos sobre como foi, mas foi meio que assim, eu tava na graduação. Sei lá, talvez pelo 2º ou 3º ano da graduação. E ouvi essa conversa e saí atrás do Borges. 2. Você diz que estuda em casa. Como funciona esse estudo? Você escolhe os temas, a quantidade de estudo diário? Qual a sua área favorita de estudos? Minha área favorita de estudos é minha área mesmo, a literatura, embora eu seja orelhuda com filosofia, história, às vezes psicologia também. Eu queria ter mais tempo para estudar certinha, assim, com o horário certinho. Eu não tenho, então eu vou quando dá, a hora que eu acho. Eu pego ali, estudo, normalmente eu separo uns livros, às vezes eu acabo dando umas pausas nesses processos de estudo, porque aí eu resolvo estudar outra coisa, porque aí eu resolvo, enfim, a vida acontece, mas eu não tenho uma rotina muito certinha para estudar coisas específicas, não. Normalmente quando eu tô fixada em algum tema, eu vou lendo aquele tema, vou tomando nota, vou fazendo fichamento e tal. Às vezes sai vídeo aqui, às vezes não. E é isso. Eu ainda não consigo ter, assim, um horário certinho. Não gostaria muito, mas não dá. A terceira pergunta dele foi qual a minha relação com comprar livros. Eu não sou de comprar muito, não. Teve uma outra pergunta. A próxima pergunta, inclusive, é sobre isso. Eu vou pular, então, essa pra responder junto com a outra. Aí depois ele me perguntou qual a minha fonte mais confiável de indicação de livros. Eu acho que é amigos, tá? Eu tenho várias fontes, mas normalmente quando um amigo diz que o livro é muito incrível, ou que ele lê o livro e fala, cara, eu li esse livro, você vai gostar, tem a ver com você e tal. Então eu acho que é amigos, pessoas, né, próximas. Então eu vou passar, ele me perguntou em relação com comprar livros, eu vou aproveitar para juntar com a pergunta do Regis Chin, que tem a ver com isso. Ele falou assim,
Aline, tenho a impressão de que você é bem contida para comprar livros, não sai comprando no impulso tudo que vê. Você está certo. Acho que você respeita o seu momento, sua leitura tem que satisfazer uma inquietação que você está sentindo no momento. Exatamente. Vi um vídeo onde você diz que não curte maniqueísmo, que não é isso que você procura na literatura. Não é verdade, não procuro mesmo. Qual o sentido da leitura para você? O que tanto te fascina nos livros? Para mim, os livros são uma forma de ver o mundo e como faço parte dele. Acabo me conhecendo também. Sim, eu concordo muito com você. Então, vamos lá. Sobre não procurar maniqueísmo na literatura, não procuro mesmo. O maniqueísmo, ele marcou muito, inclusive, voltando àquilo que eu estava falando do romantismo, né? Então, essa ideia de um lado que é bom, o outro que é ruim e tal. E eu acho que isso tende a ficar meio simplório na literatura, essa divisão de bem e mal, de um lado bom, de um lado mal, de um personagem que é só bom, né? Não é muito verossímil. Tem livros muito legais que exploram essa coisa de personagens mais planos, né? Mais simbólicos de uma ideia, de um ideal, mas em geral não são muito realistas. Então, eu prefiro o livro que aborda a complexidade da realidade e a complexidade do personagem. Então, personagens que não são o tempo inteiro ótimos, o tempo inteiro, porque são falhos também, tanto falho de fraqueza como falho de uma certa vileza, porque isso faz parte do ser humano. Né? Então, acho que esses livros me interessam mais. Aí você perguntou qual o sentido da leitura pra mim. Acho que tem vários sentidos, assim. Eu gosto de ler. Uma experiência que me interessa muito na leitura é a da alteridade, né? Então é a de um intercâmbio com vidas, modos de vida, modos de pensar diferentes do meu, culturas diferentes da minha. Eu acho que a leitura é uma grande oportunidade de exercer empatia. E a leitura, ela é... A leitura de livro literário, ela ajuda a gente a ficar melhor aparelhado como seres humanos, porque a leitura é um intermediário de experiência. Tem aquilo que você vive, tem aquilo que você fica sabendo e tem aquilo que você vive na ficção. A ficção, ela permite essa vivência intermediária, né? Na medida que você imerge na história ali do personagem e tal. Então você cria uma espécie de experiência também, de alteridade, de vida, enfim, sem viver aquilo realmente. E eu não sou muito partidária de dizer que a literatura torna as pessoas melhores no sentido moral. Eu acho que a realidade não corrobora essa afirmação, né? A gente vê muita gente que lê muito e que tem atitudes horríveis. Mas eu acho que a literatura... E a ficção, não só a literatura, mas a ficção no teatro, no cinema, enfim, ela possibilita, assim, quando bem feita, de modo aprofundado e tal, ela possibilita que a gente entenda mais sobre ser humano. Então tem a ver com isso que você falou, de ver o mundo e como eu faço parte dele, né? Que é essa coisa de você entender um pouco mais sobre a humanidade na sua complexidade. Então eu acho que você fica mais aparelhado para a experiência humana, né? Quando você vive, principalmente, a leitura de livros de ficção, né? E tem um outro componente muito interessante, que é um componente que a Michelle Petit falou num livro que eu mostrei aqui sobre a leitura do espaço íntimo ao espaço público, que é a da constituição da subjetividade, né? E eu acho que isso passa por vários modos diferentes de experimentar a leitura, mas que a leitura, ela participa da nossa formação, da formação da nossa subjetividade, porque a gente reescreve o livro na medida que lê. A gente faz diálogos muito específicos com o livro e a gente guarda isso, vira uma espécie de repertório íntimo. E isso muitas vezes nos dá força, né? Nos dá energia para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa, enfim. E é um repertório composto de todas essas leituras, enfim, de toda essa experiência que você viveu de alteridade, de reflexão, de contemplação através de muitas leituras.
A Eliana Maria me perguntou o que eu acho dos livros do Saramago. Eliana, eu li poucos livros do Saramago. Eu li o Ensaio sobre a Cegueira, que eu achei maravilhoso, e li o Caim, que eu achei muito bom também. Eu tô com alguns livros dele aqui na fila, querendo ler. Eu comecei a ler um que eu acabei abandonando, porque não tava na época, que era até O Homem Duplicado, se eu não me engano. Mas é isso. Eu li pouco, mas o que eu li achei muito bom. A Aline Xavier me perguntou se eu já estudei ou pensei em estudar outra coisa. E durante os meus estudos eu já me deparei com algum desestímulo. Eu já pensei em estudar 2 outras coisas, assim, de me matricular no curso, fazer outra faculdade, que foi História e Filosofia. Eu vivo pensando nisso, eu sei que História é uma quantidade absurda de leitura, então eu teria que organizar muito minha rotina para voltar a estudar. Eu acabo estudando, assim, como eu falei, na orelhada, como diletante, pego os livros e leio aqui, e aí nem sempre tem muito método. O meu irmão é da área de História, ele é formado em História, então eu de vez em quando converso com ele, troco umas ideias, daí eu começo a ler umas coisas que ele indica ou que ele me empresta. De filosofia, a mesma coisa, eu acho filosofia difícil pra caramba. O meu namorado é da filosofia, então algumas coisas eu já tinha estudado antes de conhecê-lo, namorar com ele, e outras eu acabo pegando umas dicas, pedindo indicação, porque ele acaba tendo uma biblioteca de filosofia grande, então eu posso consultar. Mas eu acho que esses 2 cursos eram cursos que eu tinha vontade de fazer, sim. Desestímulo no estudo, desestímulo direto, assim, eu não me lembro. Eu amei muito o curso de letras, então eu acho que mesmo que alguém tentasse me desestimular, eu não ia dar muita ideia, não. Agora, quando eu estava fazendo mestrado em literatura, eu conheci uma professora meio doida e ela tinha uma certa implicância com alunos que trabalhavam, porque eu trabalhava quando fazia o mestrado e eu não era a única aluna que trabalhava quando fazia o mestrado. Mas ela dizia que a gente atrapalhava o programa de pós-graduação, porque como a gente trabalhava, a gente não podia apresentar muito seminário, fazer muito congresso, porque tinha limitação de horário e tal. E ela meio que falava isso na nossa cara, assim, e eu achava que rolava um certo empenho da parte dela em sabotar a gente pra valorizar os alunos bolsistas, né? Então, de dar uma sabotada na gente. Mas eu só fiz uma disciplina com ela e não me deixei abalar, não. A Kátia, que sempre comenta aqui no canal. Eu tô lendo mais as perguntas, tá? Mas vocês me mandaram recados maravilhosos, parabéns, falando o que vocês gostam do canal e da experiência também de vocês com leitura. Mas eu tô focando nas perguntas porque já tá gigante o vídeo. E ela me perguntou onde eu compro meus livros e qual lugares eu indico mais pra comprar. Livro que tá muito caro há muito tempo, assim, e eu acabo comprando na Amazon por causa do preço. Mas eu não compro livro só na Amazon. Eu procuro valorizar um pouco as livrarias de rua, né? E tem 2 que eu frequento mais e que onde eu compro bastante. Uma é a livraria do meu bairro, uma livraria chamada Eldorado, que é uma livraria antiga. Eles não são assim de cadeia, de rede, eles são uma livraria que eu acho que tem 2 bairros do Rio. E eu gosto muito de comprar lá. Eles também têm sebo, então eu também compro bastante no sebo deles, que fica no subsolo. A outra livraria é uma livraria que fica no centro do Rio, que é o bairro onde eu trabalho, que é a Travessa. Eu compro muito na Travessa. E quando eu quero livro raro, livro esgotado, essas coisas, estante virtual ou sebo. O centro do Rio tem bastante sebo, tem o Berinjela, tem o Mar de Histórias, Elisarte, esses eu frequento bastante. E então quando eu não acho nesses ou tô sem tempo de ir neles, eu olho na estante virtual. Acho que são esses os lugares. A Marta Júlia me pediu para falar um pouco da minha experiência no mestrado, qual a área de concentração que eu pesquisei e se eu trabalho na área. Eu não trabalho na área. A minha experiência com o mestrado foi muito boa. Eu comentei no Instagram que eu tive um esgotamento, mas o meu esgotamento não foi particularidade do mestrado. É que eu fiz o mestrado com 2 trabalhos. Então eu trabalhava onde eu trabalho hoje e eu dava aula de noite. Então eu tinha 2 empregos. E eu fiz horário especial de estudante. O horário especial de estudante é quando você tem que fazer as suas carga horária total, que no meu caso são 8 horas diárias, 40 horas semanais,
Então, só que você faz num horário maluco. Então, um dia você chega cedo, outro dia você sai tarde, você fica até 9 horas da noite, era assim que eu fazia. Então, como eu ainda tinha o outro emprego, foi uma novela. E eu fiz uma coisa que quase nenhum mestrando faz. Porque o mestrado são 2 anos, né? No Brasil, normalmente, são 2 anos. Então, você faz. Normalmente, os alunos fazem as matérias, as disciplinas do primeiro ano e deixam todo o segundo ano para escrever. O que eu fiz? Eu fiz matéria até o terceiro semestre. Então, eu fiz dos 4 semestres, 3 eu fiz disciplina e fiquei só com 1 para escrever, o que é uma coisa meio kamikaze, assim. Então, quando eu terminei o mestrado, eu tava esgotada, eu não sabia quem eu era, eu tava muito cansada, eu tava muito estressada, enfim. Não foi uma experiência específica do mestrado. Eu acho que quem tende a ser mais cobrado no mestrado são mesmo os bolsistas, né? Eu fui cobrada na medida do saudável, assim, não tenho nada a reclamar do meu orientador foi ótimo. A minha dissertação, ela foi sobre o poema em prosa no Brasil, o surgimento do poema em prosa no Brasil. O poema em prosa é um tipo de poesia, um tipo de poema, e ele surge na França com Baudelaire, e eu fui investigar o surgimento dele aqui. Então ele surge aqui no Brasil com o Raul Pompeia, num livro chamado Canções Sem Metro, e depois tem um outro poeta que vai fazer bastante esse gênero, né, esse tipo de poesia, e vai ficar muito conhecido, que é o Cruz de Souza. Então eu fui falar, na verdade, do primeiro caminho, primeiras manifestações do poema em prosa no Brasil. Então ela foi meio que a minha dissertação foi meio que assim na área de história da literatura. Então assim, o surgimento do poema em prosa, como é que ele surge, antecedentes, enfim, e tudo mais, na França. E depois o surgimento dele aqui no Brasil, com influências, características, obras, essas coisas. Foi isso que eu estudei. E aí ela me perguntou se eu trabalho na área. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta que 1 milhão de pessoas me fizeram. Eu não trabalho na área, eu sou funcionária pública federal e eu trabalho com patentes. Eu trabalho no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o grande escritório de patentes do Brasil, cada país tem o seu, e é onde as pessoas entram com pedidos de patentes, entram com pedidos de registro de marca, de desenho industrial, de programa de computador, enfim. E eu trabalho no processamento administrativo do processo de patentes, né? Então eu não trabalho com exame técnico, exame de mérito, que é o que concede a patente. Eu trabalho na fase anterior. É um processo um pouco burocrático. E o que eu faço especificamente é uma espécie de revisão da ABNT do processo. Não é exatamente isso, tá? Eu tô fazendo para vocês entenderem. Mas é um processo de conferência do modo como o processo entra, né? Então eu faço o primeiro exame do processo, basicamente. Isso é um trabalho, não tem nada a ver com a minha área, é um trabalho chato? É um trabalho chato, mas é um trabalho que me proporcionou uma certa tranquilidade, né? Uma certa estabilidade, poder morar um pouco mais perto do trabalho, realizar alguns sonhos, né? Eu já tive minha questão de crise, né? Eu tive uma fase de crise por trabalhar fora da minha área. Mas a verdade é que se hoje eu consigo ler muito, ler coisas da minha área, continuar estudando, produzir conteúdo pro YouTube, é porque eu tenho esse trabalho que me dá essa certa segurança e organização para fazer, né? Então eu me reconciliei com ele. Daí eu vou aproveitar para responder outra coisa que muita gente me perguntou, que é se eu já dei aula. Sim, eu já dei aula. Eu dei aula, o maior período seguido que eu dei aula foram 6 anos, mas eu já dei aula de português, de redação, de literatura. A maior parte do tempo eu dei aula dessas coisas. Eu já dei aula de inglês também. E eu saí do magistério nessa época do mestrado, quando eu terminei o mestrado, que eu tava muito esgotada. Eu precisava me cuidar de mim, porque eu tava assim, pra ficar muito doente mesmo. E eu tive alguns dilemas com o magistério. Tinha partes no magistério que eu gostava muito. Eu gostava muito de pesquisar, de fazer aula, de preparar aula, de pensar a estratégia pedagógica. Eu gostava muito de propor coisas. Eu cheguei a ser coordenadora de língua portuguesa e literatura na escola que eu dei aula. Então eu gostava muito de fazer projeto pedagógico, planejar as coisas e tudo mais. Mas tinha toda uma outra área que eu não gostava, né? Como eu trabalhei nesse final aí de carreira no ensino público, né? Trabalhei com nível médio.
eu ficava muito desgastada com certas dificuldades do sistema. E eu era muito nova, né? Quando eu pedi exoneração, eu não tinha 30 anos ainda, eu tinha 29 anos e eu não sei se o meu idealismo atrapalhou um pouco. Eu sei que eu cheguei num nível de desgaste profissional que me deixou muito mal, assim. E eu comecei a repensar várias coisas, repensar se era carreira pra mim mesmo, repensar certas características do meu modo de dar aula, que tem a ver com isso que eu já falei aqui, de ser digressiva e um pouco prolixa. E então eu cheguei a me questionar bastante também. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui falar que queriam ter uma professora como eu. Muita gente fala isso, queria ter uma professora como você dá aula muito bem. Eu fico muito feliz, mas na verdade eu cheguei a questionar bastante essa característica aí. E fiquei meio mal. Então assim, eu não sei se eu vou voltar. Isso também foi uma pergunta que muita gente me fez, se eu vou voltar a dar aula. Eu não sei. Às vezes eu sinto vontade, às vezes eu sinto falta, às vezes eu sinto vontade de montar um curso, mas não sei como eu faria isso ainda. Eu teria que me programar direitinho. O Alfredo Sampaio me perguntou quais livros você tem vontade de ler, mas tem certo receio de não gostar. Nenhum. Acho que eu não tenho receio, não, de ler nada, não. Por que não tem resenha negativa por aqui de algum livro que não gostou? Gostei muito dessa pergunta, Alfredo. Por causa de tempo, tá? Então, o que que acontece? O meu tempo pra me dedicar ao YouTube é muito limitado, né? O tempo que eu tô gravando, que eu tô editando, é um tempo que eu não tô fazendo outra coisa. Então, é um tempo que eu não tô com meus sobrinhos, que eu não tô com meu namorado, que eu não tô com minha família, que eu não tô com meus amigos, enfim. E como esse tempo é muito limitado, hoje eu só faço resenha dos livros que ou são muito bons ou que no saldo entre qualidades e problemas tem mais qualidade do que problemas. E não é que eu não fale nunca do livro que eu não gosto, eu só não faço um vídeo exclusivo pra ele. Os livros que eu li e não gostei, eles estão comentados naqueles naqueles vídeos dos livros, né? Que é onde eu falo tudo que eu li no mês. Nesses vídeos eu falo porque que eu não gostei e qual é o motivo de não ter gostado. Se eu tivesse mais tempo, eu faria, sim, vídeo para cada livro, né? Mas como eu tenho que fazer essa escolha, porque não dá para falar de tudo, né? Eu acabei preferindo não fazer vídeo só para falar mal do livro, porque o tempo tá curto, tá? Mas obrigada pela pergunta, isso era uma coisa que eu não lembrava, mas sempre queria comentar aqui. Bom, é isso, gente. Eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá muito longo. Ainda tem pergunta do YouTube pra responder, eu nem cheguei a terminar. Depois vou fazer com as do Instagram também. Vou ver se eu consigo fazer tudo num outro vídeo. Muito obrigada pelas perguntas. Eu adorei as perguntas, vocês foram incríveis. E aproveitem, já que eu vou ter que fazer outro vídeo, se quiserem, pra mandar mais pergunta. E dá também sugestão de vídeo, né, que eu tinha falado no outro, que vocês podiam dar também. Então é isso, muito obrigada pela companhia mais uma vez. Beijinhos, tchau!